E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa incrível, os superpoderes que estão escondidos na sua própria pele. É, sério, a gente vai fazer uma viagem por uns acessórios que o nosso corpo tem e que, na maioria das vezes, a gente nem dá bola, os chamados anexos cutâneos. Para começar, eu te faço uma pergunta. O que é que o suor, a oleosidade da pele e até os seus pelos têm em comum? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas pode acreditar. A resposta conecta tudo isso de um jeito que você nem imagina. E a resposta é: todos eles são o que a gente chama de anexos cutâneos. Pensa neles como se fossem as ferramentas essenciais do nosso corpo, sabe? São estruturas super especializadas que nascem da nossa pele para cumprir umas funções vitais. Eles são tipo os heróis anônimos da nossa biologia. Então bora começar pela nossa fábrica interna. É isso mesmo, uma equipe de manutenção que trabalha 24 horas por dia e a gente nem se dá conta. As glândulas. Olha só que legal. Primeiro, vamos conhecer o seu ar-condicionado pessoal. Sim, você tem um. São as glândulas sudoríparas e crinas. A função principal delas é basicamente te manter na temperatura certa, ou seja, te refrescar quando o calor aperta. E olha, não são poucas não. O nosso corpo tem algo em torno de 3 a 4 milhões dessas pequenas glândulas espalhadas por quase toda a pele. É praticamente um exército inteiro trabalhando só para controlar sua temperatura. E a capacidade delas é absurda. Para pensar, em situações extremas, tipo um treino pesado ou um dia de calor insuportável, elas podem chegar a produzir até 10 litros de suor por dia. É muita coisa, uma performance incrível para umas coisinhas tão pequenas. Mas calma aí que tem mais. Existe um outro tipo de glândula de suor, umas que são um pouco mais misteriosas. São as apócrinas. Elas não ficam em todo lugar e a função delas é bem diferente. Então, qual é a diferença entre as duas? Bom, as ecrinas, aquelas que a gente acabou de ver, servem para controlar a nossa temperatura, e elas estão por todo o corpo desde que a gente nasce. Já as apócrinas são outra história. Elas funcionam como glândulas de cheiro, ficam só em lugares específicos como axilas e virilha e só começam a funcionar lá na puberdade. E o mais curioso de tudo, o suor que elas produzem não tem cheiro nenhum. O odor que a gente associa ao suor, na verdade, vem das bactérias da nossa pele, que adoram se alimentar dessa secreção. Ok, deixando o suor um pouco de lado, vamos falar agora da sua estação de lubrificação automática. É isso aí, as glândulas sebáceas. A missão delas é produzir uma substância oleosa para manter a sua pele e os seus pelos sempre flexíveis e bem cuidados. Mas que substância é essa? É o famoso sebo. E ele é uma mistura bem complexa de gorduras, tipo colesterol e triglicerídeos, de uma coisa bem interessante, restos de células mortas. E essa parte final, ela é a chave para a gente entender como esse sebo é feito. Esse processo tem um nome, secreção holócrina, e é basicamente um sacrifício pela sua pele. Funciona assim. As células nascem lá na base da glândula, começam a produzir e a acumular sebo, vão se afastando da base e, no final, elas se desintegram por completo só para liberar esse sebo. É isso mesmo que você ouviu. Células se sacrificam, elas morrem para manter a sua pele hidratada. Beleza, mas e para onde vai todo esse sebo? O destino dele, na maioria das vezes, é o mesmo caminho dos pelos. A maior parte das glândulas sebáceas libera o sebo direto nos folículos pilosos, usando os pelos como um cano para chegar até a superfície da pele. E já que a gente está falando nisso, vamos seguir esse caminho. O que nos leva direto para a nossa próxima parada, os pelos. E já vou te adiantar uma coisa, a função principal deles talvez não seja a que você está pensando agora. Pensa comigo, para nós humanos, os pelos não servem muito para aquecer, né? A principal função deles é outra, é sentir. Eles funcionam como pequenas alavancas. Qualquer toquezinho no pelo mexe a raiz dele lá embaixo, e isso ativa os nervos que ficam na base. Basicamente, os pelos nos ajudam a sentir o mundo ao nosso redor. Tá, mas como é que um pelo é feito? Tudo começa lá no fundo da pele, numa base chamada bulbo piloso. Dentro dele tem a papila dérmica, que é tipo a fábrica de células. Essas células vão se multiplicando e formam a raiz do pelo que vai subindo protegida por umas camadas que a gente chama de bainhas, até finalmente dar o ar da graça na superfície da pele. Agora vamos para o nosso último anexo cutâneo. As estruturas talvez mais simples, mas também mais duras de todas. As nossas unhas. Nossos escudos protetores pessoais. Afinal de contas, o que é uma unha? É bem simples, na verdade. É uma placa feita de células da pele que já morreram, foram super compactadas e estão lotadas de uma proteína bem resistente chamada queratina. E essa placa fica em cima de uma parte da pele que a gente chama de leito unguial.
A função delas não tem nenhum grande mistério, mas é absolutamente crucial. Proteger as pontas dos nossos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Essas pontinhas são super sensíveis, cheias de terminações nervosas, então essa proteção é fundamental. Ok, a gente viu cada peça desse quebra-cabeça separadamente. Agora, vamos juntar tudo, porque a mágica de verdade acontece quando a gente entende como tudo isso funciona junto, como um sistema integrado e surpreendente. Pois é, glândulas, pelos e unhas não trabalham sozinhos de jeito nenhum. As glândulas sebáceas lubrificam os pelos. Os pelos servem de caminho para o sebo chegar na pele. E as unhas protegem a pele supersensorial que fica logo abaixo delas. É uma colaboração perfeita, tudo funcionando em harmonia. Então, vamos recapitular o que a gente descobriu hoje. Primeiro que você tem um sistema de ar-condicionado embutido, que o cheiro do corpo começa, na verdade, com as bactérias, que existem células que literalmente se sacrificam para hidratar sua pele, que os seus pelos são, na verdade, sensores supersensíveis e que as suas unhas são escudos de queratina, nada mal para simples acessórios da pele, né? Isso tudo me faz pensar. Se essas são apenas as ferramentas da pele, o que mais o nosso maior órgão pode estar escondendo? Fica aí a pergunta para a gente refletir. Valeu pela companhia, pessoal, e até a próxima.